Louvado seja o Pai Santo, maravilhoso, lindo, todo-poderoso. Um ótimo dia, tarde, noite. Um abração a todos que nos acompanham, a todos que mastigam a palavra de Deus juntamente conosco aqui. É uma alegria muito grande estarmos aqui juntos, tendo esse tempinho, uma alegria, uma satisfação muito grande para mim poder transmitir uma palavra e também receber a palavra através dos nossos irmãos. É muito bom. Eu quero falar um pouquinho sobre o choque de gratidão. É uma coisa linda que acontece conosco em determinados momentos da nossa vida, porque parece que todos nós somos tentados, em certos momentos, a se chatear, e a gente fica meio para baixo, meio esquisito, e nós começamos a enxergar só problemas, só dificuldade, e parece que a nossa vida está muito difícil, e tudo dá certo para todo mundo, mas para nós não dá muito certo. Está todo mundo feliz, está todo mundo em paz, está todo mundo alegre, só nós que estamos para baixo, e todos nós passamos por esses momentos. Todos nós passamos por momentos que parece que as nossas emoções começam a querer nos sabotar. E nessas horas a gente entra numa perspectiva negativa e entramos num estado de ingratidão, onde nós não conseguimos enxergar como nós somos abençoados. Essa é a verdade. A gente perde a perspectiva de como nós somos abençoados. E existe o choque de gratidão. Deus levanta situações para que nós venhamos contemplar, não é nem ver, é uma coisa mais profunda, é contemplar como nós temos motivo para agradecer, como nós temos motivo para sermos gratos por tudo que nós temos, pela nossa família, pela vida que nós temos. Eu tive recentemente um choque de gratidão, é o tema que eu vou colocar nessa mensagem. Foi um momento em que eu estava compartilhando com um pastor amigo meu. Graças a Deus, Deus tem criado uma ligação forte entre pastores, né? Aquelas barreiras denominacionais em que as pessoas colocavam a placa da igreja acima de tudo e não desfrutavam do que é a comunhão do corpo de Cristo. Graças a Deus, isso está caindo por terra e muita gente bonita está entendendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E isso tem aberto caminho para que nós venhamos ter um compartilhamento da palavra entre líderes, entre pastores. E num desses momentos, numa dessas ocasiões, eu estava compartilhando com um pastor amigo meu, ele ministrando na minha vida, eu ministrando na vida dele, aquela troca de ideias, aquela troca de experiências. Nessa ocasião eu estava meio aborrecido, eu estava meio ingrato dentro do meu coração, eu estava nesses momentos em que a nossa perspectiva ela está meio negativa e eu estava vendo muito problema no ministério e eu estava chateado por causa do posicionamento de algumas pessoas. E então, num dado momento da conversa, esse pastor amigo meu foi abrindo o coração dele e contando para mim as lutas, as batalhas que ele estava enfrentando dentro da denominação a qual ele pertence. Naquele momento eu fui ouvindo ele, fui prestando atenção no que ele estava dizendo e de repente eu tive o choque de gratidão. É aquele momento assim em que caiu a minha ficha, em que eu olhei e falei, meu Deus, como eu sou abençoado e eu não estou percebendo. Sabe, aquele momento em que a gente, observando a realidade que algumas pessoas estão enfrentando, a gente olha e fala, meu Deus. É claro que eu não deixei transparecer para ele esse momento que eu estava assim, de certa forma, comparando dentro do meu coração
o tipo de luta que ele estava enfrentando no ministério dele com o tipo de luta que eu estava enfrentando no ministério ao qual eu pertenço. E naquele momento eu falei, meu Deus, como eu sou abençoado e eu não estou sendo grato. Sabe, eu continuei ouvindo esse meu amigo pastor, continuei prestando atenção no que ele estava falando, mas por dentro a minha vontade era de abraçar meus irmãos. A minha vontade era de agradecer a Deus por toda a realidade ministerial que eu tenho vivido. O choque de gratidão faz isso, a gente tem vontade de abraçar pessoas que antes a gente estava com raiva delas. A gente tem vontade de, puxa, demonstrar com gestos uma gratidão que a gente não estava tendo. E eu acho que todos nós precisamos desse choque de gratidão. O filho pródigo, que eu vou citar aqui o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, ali fala de de dois filhos, mas o mais moço, ele estava descontente. Ali o texto deixa claro que ele estava descontente, porque ele pega a herança dele e vai embora. Ele deixa a casa do pai e vai fazer o que para ele era o que iria satisfazê-lo. E no versículo 17, tem um momento em que está escrito que ele cai em si, caiu a ficha. Ele cai em si e ele lembra de tudo que na verdade existia na casa do pai dele. E ele fala assim, até os empregados do meu pai têm abundância de pão. Então todos nós precisamos desse choque de realidade. Eu já vi esse choque de realidade acontecer na vida de algumas pessoas no ambiente de um velório. O velório acontece esse choque de realidade. A gente se depara com valores que às vezes vêm se perdendo ao longo da caminhada, né? Quando nós estamos ali na rua entregando alimento para os moradores de rua, orando ali por eles, sabe, pessoas sendo libertas, demônios sendo expulsos ali nas esquinas das avenidas, ali nas calçadas. Naquele momento a gente tem um choque assim e a gente fala, meu Deus, como eu preciso ser mais grato por aquilo que o Senhor tem me dado. Sim, visitar um hospital, visitar um presídio, ir em lugares onde as pessoas estão no fundo do poço. Isso nos traz o choque de gratidão. Às vezes nós estamos naquela perspectiva negativa, só vendo defeito em tudo e em todos. E o que nós precisamos é de um choque de gratidão, para que a gente passe a ver quão abençoados nós, de fato, somos. Amém, meus queridos? Vamos orar por isso, para que nós venhamos ter nossos olhos abertos, nossa visão aberta, para que nós venhamos ter um sentido de contemplação, para que a gente venha demonstrar com gestos pequenos o quanto nós reconhecemos o valor daquilo que Deus tem nos dado. Ore comigo por isso nesse momento. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer pela sua graça de abrir os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre nossa visão, para que nós não venhamos entrar numa perspectiva negativa, arrogante, ingrata, diante de tantas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Nos livra do mal, nos livra disso. Nos ajuda a manter um coração saudável, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a batalhas, que nós possamos ser gratos a tudo que o Senhor tem nos dado e tem feito na nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva
no nosso canal, nos ajude a divulgar essa palavra, nos ajude a continuar propagando o amor do Senhor Jesus até a vida das pessoas. Quando você dá o like, quando você se inscreve e coloca o like, a plataforma aí, ela entende que esse conteúdo é relevante e ela libera mais acessos, tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo Pão Nosso, até a próxima ministração aqui, em nome de Jesus.